A gente tá falando bastante sobre esse assunto já há algum tempo, Sakamoto, e agora a liberação do IBAMA. Eu só posso dizer que sinto muito, na verdade. A gente está, na verdade, fazendo algo pela qual seremos cobrados pelas próximas gerações, e não tenho dúvida nenhuma. É claro, para as pessoas que fazem essa discussão toda em cima de você está sendo contra, a favor do governo, você está sendo isso, você está sendo aquilo, vai buscar um café e volta depois, porque essa discussão não é sobre isso. Essa discussão é sobre se a gente está pensando ou não no futuro do país e no futuro do mundo. No momento em que o planeta procura formas de substituir a emissão de carbono para tentar frear as mudanças climáticas, a gente está abrindo uma nova província petrolífera que vai queimar carbono, que vai jogar coisa na atmosfera. É importante que as pessoas entendam que tem dois tipos de negacionista no planeta. Tem os negacionistas hard, tipo Trump, aquele que nega, fala que não existe, que aquecimento global é uma bobagem. Tipo Trump e tipo muito brasileiro também. Dentro do bolsonarismo tinha muito negacionista hard e mesmo também na esquerda. Tem muito negacionista hard na esquerda, que fala que não existe, que as mudanças climáticas são naturais, aquelas bobagens de quem, na verdade, acha, inclusive, que a Terra é plana. Do outro lado, você tem um negacionista soft, um negacionista light, um negacionista limpinho, que fala, não, as mudanças climáticas existem, mas dá tempo. Dá tempo de explorar petróleo, dá tempo de jogar hidrocarbonetos para o alto, dá tempo de continuar com o nosso modelo de desenvolvimento predatório e abusivo, há tempo de desenvolvermos a periferia do mundo, com o mesmo método de desenvolvimento que o Centro Mundial teve nos últimos 2 séculos. Mas não dá. É totalmente inconcebível uma sociedade que chora pelas cheias no Rio Grande do Sul, pelos deslizamentos de terra da área fluminense, pelas inundações na Bahia, pela seca no Pantanal, na Amazônia, em São Paulo, e depois bate palma para concessão de exploração de nova província petrolífera. Mas o mundo precisa de petróleo, o mundo precisa sobreviver. A gente não vai alcançar mais 1,5 graus de mudança do Acordo de Paris. Esquece! Se a gente chegar a 2 ou 3, vai ser muito, mas com isso, áreas costeiras vão ser alagadas, espécies vão morrer e principalmente bilhões de pessoas vão passar fome. E isso, as pessoas estão tratando isso como se fosse a coisa mais light do mundo. Vai ser super interessante ver o que vai acontecer na COP30, nessa inauguração da COP30. Vai ser interessante ver todo o malabarismo retórico do presidente Lula para defender o indefensável, que é exatamente essa liberação. É claro, você vai ver, a gente estava discutindo aqui, tem coisa também, com certeza, deve ter entrado no pacote para agradar o Columbre, que tem sido fundamental na defesa da democracia, que tem sido fundamental para a governabilidade do governo Lula, Só que tem os seus interesses como senador pelo Amapá. Isso pode ter entrado no cálculo, entrou no cálculo de muitos outros senadores também. Só que, pelo amor de Deus, no momento que o Brasil precisa de credenciais internacionais para mostrar que o discurso não é apenas verde, não é apenas no palanque, o Brasil vai dar e tá com uma broca no fundo do mar para poder explorar petróleo na região da costa da Amazônia, na margem equatorial. Não gosto nem de falar de Foz do Amazonas, porque é mais complexo do que isso, mas dá para falar de costa amazônica. E o ponto, Diego, para ir para o final, é o seguinte: o Congresso Nacional Brasileiro já tinha dado um presentão negativo, que foi a aprovação da mãe de todas as boiadas, que rasgou o licenciamento ambiental como é feito no Brasil e entregou uma maçaroca que o Lula vetou só 15%, e depois o Congresso vai derrubar os 15%. Ou seja, a gente vai chegar com uma vergonha na frente da COP30. Quero ver como o presidente vai fazer isso. E para terminar, o interessante é o seguinte: o governo Trump, ele é visto como negacionista e é. Quando o Trump assume o poder, ele fala: vou estimular a indústria do petróleo, vou estimular a indústria do carvão, vou estimular a indústria do gás, vou estimular a indústria do fracking, vou fazer com que o padrão de desenvolvimento do mundo volte a ser o petróleo e não energias limpas como solar e eólica, Parece que, como ele sabe que vai morrer em breve, em poucos anos, assim, porque ele já é uma pessoa, ele não vai viver mais 50 anos, ele quer que o mundo também não viva mais 50 anos. E aí um dos temas de campanha dele, Diego, era drill, baby, drill. Querida, perfure, querida, perfure. Para quê? Para explorar petróleo. Parece que o Lula atendeu, o que mostra que realmente o presidente tem razão. Não há uma relação química, não há uma química entre eles, há uma indústria
petroquímica. Infelizmente, porque como eu falei, o Lula não é negacionista como o Trump é, mas neste caso o governo como um todo pisa na bola. Há quem diga, Dani, que o governo deve explorar, que o Brasil precisa explorar, né, essas riquezas lá na região norte do país. E defende que com a liberação do IBAMA, né, isso seria possível, calculando riscos. Será? Deixa eu colocar algumas coisas aqui que, por óbvio, né, o Sakamoto fez uma fala muito coerente com, inclusive, não só com o que ele entende, né, da vida, mas com o que ele estuda. E tem alguns aspectos, essa é uma questão bastante complexa e dividiu o governo durante muito tempo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o Lula é a favor da exploração da margem equatorial ou da costa amazônica, como definiu o Sakamoto, há muito tempo, desde o início. E ele fez pressão pública lá atrás contra o IBAMA, porque o IBAMA, o que acontece hoje, tem um timing político, tem, tem o fato de ser uma empresa americana, por contrato, se a exploração for acontecer, ela vai acontecer numa parceria Petrobras com uma empresa petrolífera americana. Isso também tem a ver com o timing dessa notícia, claro, tudo bem. Mas o Lula defende há tempos e chegou a cobrar publicamente o IBAMA. Se a gente buscar na memória, chegaram inclusive a se questionar, será que a Marina Silva vai sair do governo de novo? Porque, né, está sendo ali desafiada, e a ministra, não, eu vou ficar para fazer a luta dentro do governo, de convencimento do governo. Então, assim, o IBAMA fez uma série de exigências que a Petrobras disse ter ido cumprindo até se chegar a essa autorização. Essa autorização para a instalação de uma sonda específica que vai fazer ali estudos de viabilidade, vai tentar entender se de fato tem a quantidade de óleo que tem, como é que isso vai acontecer. E para que esse estudo seja feito, a Petrobras já teve que montar um plano de emergência para dizer como ela vai proteger a costa amazônica em caso de vazamento, em caso de contaminação, em caso de uma série de cenários colocados pelo IBAMA. Os ambientalistas consideram um crime, e eu entendo que politicamente, que é a parte que me cabe analisar, o Lula comete uma contradição brutal às vésperas da COP, né? Vai sediar um evento que já enfrenta uma série de problemas no meio da Amazônia, no Pará, né, em Belém, para poder dizer SOS, né, vamos fazer aqui, vamos salvar a natureza, tendo semanas antes celebrado, né, essa conquista da Petrobras, que vem investindo há anos, né? É uma proposta que atravessa os governos Bolsonaro e Lula, a proposta da Petrobras de exploração ali, né? Então é há anos. Dito isso, a gente precisa observar agora um pouco, né, como vai ficar a ministra Marina Silva diante desse cenário. Certamente ela não foi tomada de surpresa, ela vinha acompanhando esse caso bem de perto. E dois, né, o impacto disso na bancada nortista, em especial do Senado Federal, porque não é só Davi Alcolumbre. Esse é um tema, por exemplo, que une Davi Alcolumbre e Randolfo Rodrigues, porque para os senadores do norte, da região norte, do Amazonas, do Pará, do Amapá, por exemplo, para eles é uma oportunidade de injetar dinheiro na região, um dinheiro que poderia mudar o patamar, mudar a qualidade de vida, a qualidade dos empregos, né, das pessoas que moram na região norte. Como eu disse, é uma questão complexa, politicamente tem um impacto positivo para o governo dentro da bancada que nós temos hoje no Congresso Nacional, em especial no Senado, falando especialmente dos parlamentares que representam a região norte. Para os ambientalistas foi um tiro no pé, né? Para os ambientalistas foi um tiro no coração da organização e do discurso da COP. Mas o Lula sabe disso e ainda assim escolhe há meses defender publicamente o projeto autorizado hoje, com sua primeira fase, digamos assim, efetiva pelo IBAMA, o estudo da exploração de petróleo na costa amazonense.